Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus, a respeito da sã doutrina. Vamos procurar desmistificar outra situação que acontece nas chamadas igrejas. Principalmente as que dizem ter dom da cura, as que tiram caroços, que fazem cegos enxergar, paralíticos andar, porém não conseguem curar um simples vírus do coronavírus. Por que na pandemia estas chamadas igrejas foram fechadas, sendo que Jesus disse que a igreja dele ninguém fecharia? Por que ninguém fecha a igreja de Cristo? Porque a igreja de Cristo é espiritual. A igreja de Cristo, ela é formada pelos espíritos dos eleitos, dos seus filhos. Não por denominações, por templos feitos de pedra, por CNPJ. Nada disso. E esses enganos, esses prodígios, essas falsidades, essas curas com dia, com data e hora, com dia e hora marcada, não é de hoje. Isso veio desde a fundação do mundo, desde o começo de todas as coisas. Durante esse vídeo, eu vou te mostrar passagens que provam que esses falsos milagres, que esses falsos prodígios são colocados nesses lugares pelo próprio Deus. Por que Deus faz isso? Pela desobediência, pela incredulidade, pela idolatria das pessoas, principalmente pelos que deveriam pregar a verdade, mas vivem na mentira, pregam enganos, eles ensinam fraudes, com desejos gananciosos, desejos de orgulho e de soberba, para aparecerem na televisão, para aparecer em programa de rádio. Olha, fulano é um milagreiro. Olha, fulano faz milagre. Vamos dizer a respeito daquele senhor, o João de Deus, que tirava caroços, que fazia curas. Onde ele está hoje? Na cadeia. Por quê? Acontecia prodígios, milagres, mas era engano, porque as pessoas vinham de longe, saíam de outros países para vir atrás desse homem. Sendo que o Deus espiritual, o verdadeiro Deus, está dentro das pessoas. Lógico, dos que são seus filhos eleitos. Mas eles ficam atrás disso, de milagre, de engano. Ficam atrás de profecias, ficam atrás de pastores, de bispo, de padre, de papa. Ficam atrás de religiosos. Enquanto Deus fica de escanteio. Eles adoram mais a criatura do que o Criador. Assim são os que frequentam, os que são religiosos, os que frequentam algum tipo de religião. Eles adoram mais uma boa oratória, um local chique, um local que promete riqueza, promete bênçãos, que mostram sinais, prodígios e maravilhas, do que acreditar, do que viver de fé em fé, do que viver de uma forma que comprova sua fé em Deus. Deus que é o Espírito, o Senhor que é o Espírito. Porque Jesus disse à mulher samaritana, nem é em Jerusalém e nem nesse templo que se adora a Deus. Porque Deus, ele é o Espírito, e ele se agrada daqueles que o adoram em Espírito e verdade. Então, quando uma pessoa vai no lugar desse procurar uma cura, um prodígio, na verdade ela está indo no caminho do engano, permitido pelo próprio Deus. Deus disse aos israelitas, não ao povo gentil, Deus disse aos israelitas sobre os falsos milagres, sinais e prodígios que ele colocaria no meio do povo para darem crédito à mentira. Veja Deuteronômio capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Assim foi dito por Moisés: se aparecer no meio de vocês um profeta, ou sonhador,
e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conhecem, versículo 3, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma. Então, muitos que foram atrás desse João de Deus, foi isso. Na frente das câmeras, ele tirava caroço, ele fazia paralítico andar, cego ver. Isso não é somente que ocorreu nesse século. Não, isso vem desde a época dos pais da igreja. Desde o ano 70, quando ele julgou Israel e estabeleceu a Nova Jerusalém espiritual, e estabeleceu o juízo eterno e o evangelho eterno, as pessoas buscam a criatura, não o Criador. Confiam nos sinais, são igual aos judeus. Os que frequentam as chamadas igrejas nos dias de hoje, na verdade, eles são judeus disfarçados. Esses lugares chamados igreja, na verdade, são cópias fajutas de sinagogas, porque eles pregam a lei de Moisés. E esses lugares estão debaixo de maldição. Por isso que há maravilhas, prodígios e enganos. Mas isso é a operação do erro. Veja o que Paulo disse também aos gentios. Aqui Moisés, Deuteronômio 13, nós lemos o que foi dito ao povo de Israel. Veja o que Paulo disse aos gentios, povo este que nunca teve lei. Deus nunca deu lei para o povo gentil. Eu faço parte do povo gentil. Eu faço parte do povo da fé, não das obras. Eu não tenho que andar atrás de sinais, prodígios e maravilhas, porque o sinal, prodígio e maravilha principal já foi feito. A obra perfeita dele, ele já fez naquele madeiro. A Jerusalém espiritual já foi estabelecida e ela está dentro do meu espírito, dentro do seu espírito. Então não há mais sinais que nós devemos buscar. Não há mais prodígios que nós devemos buscar, porque tudo isso já foi feito. Você entende a grandeza desse ocorrido? Só que quem consegue viver assim? Somente os que têm dom da fé. Porque a fé não é para todos. A fé é um dom de Deus. Por aí vem homem dizendo que tem dom de pastor, de bispo, de revelação, de cura. Mas esses dons foram dados até o ano 70 para preparar os irmãos que iriam passar pelo julgamento. Do ano 70 para cá não existe mais esses dons. Somente os 3 dons eternos. A esperança, a fé e o amor. O amor é o principal. Então esses 3 são eternos. E o dom que está em mim, em você que crê, é o dom da fé. É o dom que não se compra, é o dom que não se troca, é o dom que você não acha em sinagogas ou em templos feitos por mão de homens. Esse dom não, porque esse dom está dentro de quem Deus coloca. Só pode acreditar que o sinal, o prodígio, a maravilha maior já foi feita os que têm o dom da fé. E essa fé não é comprada. Essa fé não é um escambo, uma troca. Então veja, Paulo disse a respeito da operação do erro. Paulo disse a respeito do que Deus faz, coloca, devido às pessoas não crerem, não acreditarem na boa obra já feita. Veja, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Assim disse Paulo, é por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. A verdade foi o batismo na cruz. A religião transformou essa verdade em mentira, dizendo que a purificação de uma pessoa ocorre na água batismal, em uma piscina, em um rio, em uma cachoeira.
Transformou a verdade da cruz em mentira. Dizem, transformou o corpo espiritual de Cristo num pedaço de pão. O sangue espiritual de Cristo num suco frajuto. Devido a isso, estão como? Estão na mentira, no engano. Os espíritos imundos que Deus disse em Zacarias capítulo 3, versículo 2, que naquele dia, aquele dia significou o ano 70, ele iria tirar da terra, do meio dos homens, infelizmente, andam por aí. Em nome de Jesus eu expulso, manifesta, demônio, espírito imundo, Lúcifer, pombagira, tranca-rua. Fazendo o quê? Desfazendo o sacrifício da cruz, vivendo na mentira, vivendo no engano, levando as pessoas a essas práticas. E Deus permite. E toma engano, e toma espírito do erro. Operação do engano, do erro nesses lugares. Jesus diz que no final dos tempos muitos fariam milagres e prodígios. Vem a pergunta, quem fez estes milagres? A religião diz que é o diabo, ou, pela palavra digo, Deus faz todas as coisas. E que final dos tempos foi esse? Foi no ano 70, porque ele diz que naquela geração aconteceria todas as coisas. Mas o que a religião diz? Jesus vai voltar. Jesus ainda virá por sobre as nuvens. Ou seja, desfazendo, tentando desfazer, desacreditar no juízo já ocorrido. Com falso ensino, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e arrebatar os bonequinhos. Mas Jesus já veio em juízo, ele não volta mais. E com isso as pessoas não vivem no reino de Deus. As pessoas vivem debaixo de uma escravidão, debaixo de uma servidão. Mateus capítulo 24, versículo 24, livro histórico de Jesus. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você vê, você acha que isso daqui, se não fosse uma operação do erro, do engano, enviada pelo próprio Deus, Jesus não teria poder de tirar esses falsos profetas, falsos cristos, esses falsos milagres, esses falsos prodígios? Claro que teria. Mas foi o pai dele, foi providência do pai dele. Devido ao quê? A rebelião, a rebeldia daquele povo. E quando foi o final dos tempos? Jesus foi... Esse assunto é o assunto mais corriqueiro dos que acreditam na escatologia. Os discípulos perguntaram, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e o final dos tempos. Aí ele começa a falar as coisas que precederiam o final dos tempos, que foi no ano 70, foi naquela primeira era, naquela geração. Mas a religião não acredita nisso. A religião não acredita que já foi feito o juízo. Não acredita que o Filho do Homem já veio como juiz e julgou Israel. Ficam prometendo purgatório, ficam prometendo que, avisando que se não comer o pão e beber suco não tem comunhão com Deus, fica falando que se Jesus voltar e eles não estiverem dentro da sua sinagoga, vai ficar. Que Deus, que pai é esse? Tão amoroso que deu seu único filho para morrer e iria permitir isso? Que os seus filhos ficassem aqui nessa terra, sendo judiado, pisado, humilhado por um ser criado pela religião, por um ser demoníaco? Não, as coisas que acontecem é tudo pela desobediência, pela incredulidade dos homens. Basta parar, basta começar a trilhar o caminho da fé, que essas coisas somem. Agora, enquanto estiverem dentro de um curral, dentro de um aprisco, nunca vão ter essa fé, porque vão viver de obras, vão viver esperando sinais e maravilhas. Os religiosos, tanto daqueles dias como os de hoje, são iguais. Para acreditarem superficialmente em Cristo, devem ver sinais e maravilhas. Assim disse Jesus nos dias de sua carne. Veja, Mateus capítulo 16, do versículo 1 ao 4. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu, chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. Versículo 3. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos?
Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Então, a mesma forma que os fariseus, que os judeus que não acreditavam nele naqueles dias, queriam ver sinais, prodígios e maravilhas para começarem, para tentar acreditar nele, ele falou que não. O sinal deles que seria o de Jonas, que foi 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, de um grande peixe. Assim Jesus também, na sua morte, foi a mesma forma, foi 3 dias e 3 noites e ressuscitou. Por isso que, cronologicamente, a morte de Jesus não foi na sexta-feira, foi na quinta-feira. Foi na quinta-feira, porque de quinta para sexta, sexta passada, sábado, domingo, 3 dias e 3 noites. Se foi na sexta, então dá somente 3 dias e 2 noites. Então essa ordem não bate. Mas isso é o de menos. Então, nos dias de hoje, as pessoas querem buscar a Deus da mesma forma de antigamente, da época dos fariseus. Querem em algum lugar que promete cura, que promete riqueza, que promete reatar casamento, que só interesse. Só querem buscar a Deus por interesse. Um lugarzinho, uma garaginha que está falando da sã doutrina, falando da graça de Deus, tem 2, 3 pessoas. Um local que promete bênçãos, milagres, prodígios e maravilhas, 10 mil pessoas sentado. Tem lugar por aí que é assim. Tudo isso permitido por Deus. Esses enganos. Nós, o povo gentil, somos o povo da fé. Deixa eu continuar lendo. Tem mais um no meu estudo aqui, em João, capítulo 4, versículo 46 a 48, também trata desse assunto. Jesus foi outra vez a Canaã da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo a Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Versículo 48. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Por quê? Porque eles não tinham o dom da fé. Nós, de graça, nós sem sinais, sem maravilha, nós cremos. Nós cremos no invisível. Nós cremos na escatologia consumada. Porque nós temos o dom da fé. Dom da fé. E esse dom não foi comprado, não foi trocado. Foi um presente de Deus para os seus filhos. Nós, o povo gentil, somos o povo da fé, não das obras. Assim disse Paulo. Veja, Gálatas, capítulo 2, versículo 15 e 16. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Paulo estava falando isso a Pedro, uma discussão que eles tiveram. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. A religião busca o quê? Dízimo, lei. Batismo, lei. Submonte, lei. Comer pão e beber suco, lei. Apresentar criança, lei. Jejuar, lei. Vigília, lei. Só que aqui Paulo disse claramente que ninguém é justificado por obras da lei, mas sim mediante a fé no Cristo ressuscitado. É assim que uma pessoa, para ser feliz, para ter uma vida no reino de Deus, deve viver. Viver pela fé. E a fé não tem obra. A fé é fé. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, não em Moisés. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Se Jesus na sua morte resgatou os que estavam debaixo da maldição, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, então o porquê que o Filho de Deus legítimo deve praticar obras da maldição? Porque lá estava o Jesus de Nazaré, o judeu que veio para cumprir a lei, mas que na sua morte se tornou Cristo ressuscitado, que justificou, que santificou, o que redimiu. Então nós somos filhos de Deus por crer no Cristo ressuscitado, no Espírito, que é o Senhor. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé, não a obras, no Cristo Jesus. Então, Jesus nos dias de sua carne avisou os judeus para tomarem cuidado dos falsos profetas. Veja, Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, são gananciosos, são cães.
Pelos seus frutos vocês conhecerão. Por acaso se colhe uva dos espinheiros ou figo de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecerão. Então, se você está no lugar, eles estão na maldição da lei, vivendo na caducidade da lei, na velhice da lei, com as suas práticas de Moisés, levando as pessoas às práticas das maldições, vivendo das trevas, vivendo de onde Jesus resgatou os seus filhos, trouxe das trevas para a luz, e você volta às práticas. Nesse lugar você vai conhecer prodígios, sinais e maravilhas de engano, de mentira. Você está na mentira, você está no engano, e você também vai colher dessa árvore coisas do engano e da mentira. Não há como uma árvore boa dar frutos maus e nem uma árvore má dar frutos bons. Não há como uma árvore do Velho Testamento, da lei de Moisés, dar frutos bons. Porque as leis de Moisés eram e é para a religião condenação, morte e trevas. Já no Cristo ressuscitado, a árvore boa produz amor, esperança, fé, compaixão, misericórdia, paz, justiça. Não tem como você dizer, eu estou na graça e praticando o dízimo. Não tem como você dizer, não, eu estou no reino de Deus e batizando nas águas, acreditando que aquela água cheia de sujeira, de imundícia, está te purificando. A árvore de Jesus, o ressuscitado, não produz engano, mentira. Quem vive na árvore de Jesus, o Cristo ressuscitado, não tem como colher prodígios, maravilhas falsificados, enganosos. Não. Por que não? Porque esses prodígios, essas maravilhas já foram feitos. Já em Moisés não tem como ter frutos bons, amor, paz, justiça. Por quê? Porque lá era só escravidão, só condenação, só ameaça, só denirriste. Quem está dentro desses lugares chamados igreja está em Moisés. Então nesses lugares, nesses templos de pedra, não há frutos bons. Só há engano, mentira, operação do erro. Por isso que nesses lugares eles veem anjo, sapatinho de fogo, eles ainda estão expulsando espíritos imundos, enviados pelo próprio Deus. Eles estão nas trevas. Meu amado, procure colher frutos bons. Venha para a graça de Deus, venha para o reino de Deus. Vire as costas para esses falsos profetas, esses falsos mestres. Bata em retirada desses lugares. Saia, não faça como a mulher de Ló, nem olhe para trás. Saia desse lugar, comece a viver o Cristo ressuscitado e você terá uma transformação na sua vida. É que as pessoas não colocam nos comentários, mas se as pessoas começassem a colocar no comentário, eu sou um desses, você ia ver tantas pessoas, como a vida das pessoas estão sendo transformadas, estão sendo mudadas depois que vieram para a graça. Não para o meu canal, não é isso. Não para o canal do Geraldo Moraes, não é isso. Não para o canal do Elcio de Jesus, não é isso. É vindo para o caminho do Cristo ressuscitado, que é o caminho da fé, é o viver de fé em fé. E esse caminho, assim, está no caminho da árvore boa. Nesse caminho a pessoa vai colher frutos bons. A religião está na contramão, está indo para o lugar do carrapicho, do picão preto, picão branco. Se você já morou na roça, sabe o que eu estou falando. Das ervas daninhas, dos frutos maus, os frutos estragados. Amém? Os falsos milagres e prodígios permitidos por Deus acontecem por quê? Porque eles estão vivendo no engano, na mentira. E assim eles estão colhendo os frutos do engano, da operação do erro, da mentira, da fraude. Por isso que nesses lugares há essas manifestações. Amém? Fique com essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma para o seu entendimento. E se assim foi, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a mensagem da graça de Deus aos nossos irmãos que estão sendo tosqueados, enganados, roubados pela religião.
Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.